Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje na nossa aula de ciências nós continuaremos estudando sobre os grupos de invertebrados. Hoje nós estudaremos da página 81 à página 87. Faremos algumas atividades lá na página 99 à página 102, do exercício 2 ao 4. E também faremos atividades complementares lá na página 193, o exercício 1. Vamos lá então? Então, nesta aula, nós continuaremos estudando sobre os grupos dos invertebrados. E agora nós vamos ver sobre o grupo dos anelídeos, tá? O grupo dos anelídeos é formado por animais que têm o corpo cilíndrico. É dividido em vários segmentos, ou anéis. Eles podem viver em ambientes aquáticos e também terrestres úmidos. Veja a seguir alguns exemplos de anelídeos. Aqui nós temos as minhocas, que são animais detritívoros, ou seja, que se alimentam de restos de animais e plantas. Vive no solo úmido, onde escavam galerias. Aqui nós temos as sanguessugas. São animais hematófagos, ou seja, que se alimentam do sangue de vertebrados. Vivem principalmente em rios e lagos. Têm ventosas nas extremidades do corpo que ajudam na locomoção e na fixação nos animais dos quais se alimentam. Algumas sanguessugas são usadas em tratamentos médicos há mais de 2.000 anos. Atualmente, alguns países usam esses animais para ajudar na recuperação de pacientes que tiveram membros implantados. Aplicando a ciência, as minhocas e a agricultura. O solo é formado por uma parte mineral e composta de pequenos fragmentos de rochas e de uma parte orgânica formada pela decomposição dos seres vivos. O solo serve para as plantas fixarem suas raízes e também é uma fonte de nutrientes. Assim, a qualidade do solo influencia na produção agrícola. Nas florestas, o solo é coberto por uma camada de restos de plantas e animais, chamadas de serapilheira, que é fonte de matéria orgânica que compõe os solos. As minhocas se alimentam dessa matéria orgânica e eliminam em suas fezes um material que contém partículas menores. As fezes das minhocas sofrem a ação de micro-organismos presentes no solo. Eles as transformam em humus, em material rico em nutrientes que podem ser absorvidos pelas plantas e que são importantes para o seu crescimento e desenvolvimento. Em solos sem minhocas, a decomposição de matéria orgânica também ocorre, mas de forma mais lenta. Olha só. Em razão do hábito escavador, as minhocas criam túneis no solo que ajudam na penetração de ar e de água, deixando o solo mais fofo e úmido e facilitando o crescimento das raízes das plantas. Com raízes bem desenvolvidas, as plantas conseguem absorver melhor os nutrientes e a água e crescem mais saudáveis, aumentando a produtividade das lavouras. Na agricultura, há técnicas que podem ser usadas para manter as minhocas no solo. Entre elas está a cobertura do solo com o resto de vegetais, como capim, palha de milho ou folhas secas de cana-de-açúcar. Essa cobertura fornece matéria orgânica para as minhocas se alimentarem, em um processo parecido com o que ocorre com a serapilheira das florestas. Além disso, a cobertura vegetal ajuda a manter a umidade e a temperatura do solo. Outra técnica é a redução do uso de agrotóxicos, pois muitos desses compostos podem matar as minhocas presentes no solo. Agora nós vamos ver o grupo dos moluscos. O grupo dos moluscos inclui animais de corpo mole e pé musculoso.
Há moluscos aquáticos e terrestres. Alguns têm concha, como a ostra e o caracol, e outros não têm, como a lesma e o polvo. Veja a seguir alguns exemplos de molusco. Aqui nós temos o exemplo do caracol. Também conhecido como caramujo, é um animal terrestre que tem concha. Ele se alimenta de plantas e usa o pé musculoso para rastejar. O polvo é um animal que vive no mar. O pé musculoso se divide em 8 tentáculos, com ventosas, que ajuda na locomoção e na captura de presas. Ele se alimenta de outros animais, como peixes e caranguejos. Você sabia? As conchas dos moluscos podem ter formas muito diferentes, com espinhos e outros adornos variados. Estudando a forma das conchas, é possível descobrir informações a respeito dos hábitos do animal e sobre o local onde ele vive. Que interessante! Olha só, aqui nós temos vários formatos de conchas. Muito legal. Conheça o biólogo Ernest Haeckel, 1834-1919. Foi um biólogo, filósofo, médico e artista alemão que descreveu e ilustrou com riqueza de detalhes e grande habilidade vários seres vivos, incluindo os moluscos. Em suas ilustrações, ele agrupava os animais de forma que o conjunto ficasse harmônico e com uma visualização agradável. Vermes. Os animais de corpo alongado e mole são popularmente chamados de vermes. Eles podem viver em ambientes aquáticos e terrestres, e alguns vivem dentro do corpo de outros animais. Se alimentam de nutrientes e causam doenças chamadas verminoses. Os organismos que vivem às custas de outros animais, causando doenças, são chamados de parasitas. Os animais que são parasitados são chamados de hospedeiros. Veja alguns exemplos de animais que fazem parte do grupo dos vermes. Planárias, animais de corpo alongado e achatado que pode viver em ambientes terrestres úmidos ou aquáticos. Alimenta-se de pequenos animais ou de resto de animais. Tênia. Verme de corpo achatado e longo que vive dentro do intestino de animais, como porcos, bois e seres humanos. A tênia sobrevive dos nutrientes provenientes dos alimentos ingeridos pelos animais parasitados. Ela é causadora de doenças conhecida como teníase e cisticercose. Aqui nós temos a ilustração de parte do corpo de uma tênia. Lombriga. As lombrigas são vermes de corpo cilíndrico. Quando adulto, esses vermes vivem no intestino dos seres humanos e de outros animais, alimentando-se de nutrientes. Causam uma verminose chamada ascaridíase. Aqui nós temos a ilustração da lombriga. Ancilostomídeo. São vermes de corpo cilíndrico. Os animais vivem na parede do intestino do animal parasitado, com a ajuda de ganchos ou placas cortantes que tem na boca. Eles se alimentam de sangue e causam uma doença popularmente conhecida como amarelão. Agora nós vamos para as atividades. Na página 99, nós vamos fazer o exercício 2. Faça a correspondência correta entre os animais e suas características. Então, de um lado aqui, nós temos os animais e do outro nós temos as características. Nós temos planária, caranguejo, minhoca e polvo. Aqui do lado nós temos animal com pata articulada e esqueleto externo. Que animal se encaixa nessa descrição? E assim você vai fazer com os demais, colocando o número correspondente. Aqui na página 100, nós vamos fazer o exercício 3. Observe as imagens a seguir. Aqui nós temos o besouro, nós temos a planária, nós temos o polvo, o camarão, o cupim, a aranha,
Aqui nós temos o carrapato, a lombriga, a sanguessuga, caranguejo, libélula e a lesma. Agrupe os animais das imagens preenchendo o quadro a seguir. Então, aqui nós temos o quadro onde você colocará o nome de cada animal no seu devido grupo. Aqui na página 102, exercício 4, leia a tirinha a seguir. Inseticida por quê? Qual a acusação contra ela? Além disso, aranha nem é inseto. Agora responda as questões. Letra A. Para que servem os inseticidas, você sabe? De acordo com Armandinho, o garoto, por que o inseticida não deveria ser usado na aranha? Letra C. Qual característica permite diferenciar a aranha de um inseto? Agora nós vamos para as atividades complementares. Então vamos lá, na página 193, exercício 1. Ligue os quadros com os nomes dos grupos às imagens dos respectivos animais. Então aqui nós temos anelídeos, crustáceos, aracnídeos, insetos e moluscos. E aqui do outro lado nós temos as imagens dos animais. O que você fará nessa atividade? Você ligará o nome da classificação ao animal. Então essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo e até a próxima!